A crise financeira mundial abalou a economia de vários países, inclusive a economia do Brasil. Nesse contexto, muitas empresas de grande, médio e pequeno porte passaram por dificuldades financeiras e algumas delas acabaram decretando falência. A falta de informação também ajudou a agravar esse quadro. Pouca gente sabe que existe uma lei para estabelecer um programa de recuperação financeira. E é exatamente sobre isso que eu converso hoje no Economia News com Paulo Marcondes Brincas, especialista em falências de empresas e também conselheiro da OAB. Paulo, seja bem-vindo ao Economia News. Com a crise financeira, aqui no Brasil, nós tivemos uma intensidade muito grande de falências? Houve um acréscimo no número de falências, é consequência natural da dificuldade pela qual essas empresas passam, e aí uma tendência a recorrer a esses novos mecanismos que a lei oferece para a recuperação, seja nos processos de recuperação, seja no processo falimentar propriamente dito. E qual foi o porte de empresas mais atingido? De pequeno e médio porte? Geralmente sim. Nesses quadros, geralmente os pequenos e médios são os primeiros a serem atingidos. Evidentemente, pelo volume financeiro, as grandes empresas têm maiores mecanismos, instrumentos de defesa, inclusive de organização. Até porque os pequenos e médios geralmente se organizam sob a forma de limitada, que é uma legislação bem mais simples. As grandes sociedades se organizam sob a forma de sociedade anônima e sociedade anônima obrigatoriamente precisa ter auditoria externa, etc. Então se organizam de forma mais cuidadosa e com maiores condições de enfrentar esse período de dificuldade. Sem querer quantificar, Paulo, mas nesse momento, por exemplo, nós temos em curso muitos processos de falência ainda? Ainda. Fruto daquela época? Temos, até porque esses processos de falência, você sabe, costumam demorar, se estender bastante no tempo. Então ainda temos muitos processos de recuperação de empresas e processos falimentares que foram originados naquela crise final de 2008, que abalou principalmente no início de 2009, e ali nós tivemos um problema grave que, enfim, está no fórum até hoje. Agora, nós tínhamos a antiga lei de falências, agora com a nova lei de falências, Paulo, há muitos, entre aspas, benefícios para quem tem a empresa em processo de falência. Que benefícios são esses? Porque antes, quando se falava em falência, era o fim, era definitivo, mas parece que hoje não é mais assim não, né? Exatamente. Na verdade é o seguinte, nós temos um mecanismo novo que foi criado em substituição àquela antiga concordata, que não existe mais, que chama-se recuperação de empresa. Basicamente a recuperação, veja bem, a ideia é evitar que a empresa entre no processo falimentar. A recuperação consiste rapidamente num acordo que seria feito do empresário com seus credores. Então o juiz vai reunir todos os credores, o empresário oferece o que a gente chama de plano de recuperação, elabora um plano de recuperação. A lei não diz, como dizia antigamente, que mecanismo ele vai usar para se recuperar. Isso evidentemente ele vai ter que fazer uma avaliação econômica da situação dele, ver de que forma ele pretende se recuperar, oferece esse plano de recuperação aos credores e os credores votam. Os credores, não o juiz, os credores votam se aceitam ou não aceitam. Se aceitarem, aquele plano passa a valer e a partir dali é um movimento muito bonito, sabe? Porque você vê todos os players, as pessoas que estão envolvidas no processo, participando no movimento conjunto para levar aquela empresa à recuperação. Se esse plano for aceito, então aquele plano passa a valer e ela passa a se desenvolver daquela forma. Mas aí nós estamos ainda na fase da recuperação. Na fase da recuperação. Não na fase falimentar. Exatamente. Se este plano não for aceito, aí sim nós entramos na fase falimentar. Não foi possível, então, ou se foi aceito, mas a empresa não conseguiu cumprir as obrigações assumidas ali, de qualquer Decreta-se forma, falência. Decreta-se falência e nós entramos na fase falimentar. A fase falimentar também é muito diferente daquilo que nós tínhamos antes de 2005. Na realidade, a ideia que a legislação tem nova é o seguinte: ao contrário do que acontecia antes, nós separamos muito claramente a empresa, ou seja, o negócio, do empresário falido. Existe um interesse coletivo, um interesse público por trás de uma empresa em dificuldade. E esse interesse leva a que todos os mecanismos jurídicos tentem recuperar essa empresa, o negócio, não o devedor. Então o que acontece? O juiz decreta falência, na prática, afasta o empresário do comando da atividade e nomeia para comandar essa atividade uma figura que nós chamamos de administrador judicial. Esse administrador toma pé da situação econômica da empresa,
avalia economicamente essa empresa, mas olha o detalhe, ele não fecha. Ele mantém o negócio funcionando. E coloca, ao contrário do que acontecia antes, imediatamente o negócio à venda, mas não fechado, o negócio funcionando, para tentar com isso atrair, quem sabe, um concorrente ou alguém de fora que queira entrar no mercado aqui. A ideia que nós temos é que assim, além de salvar os empregos dos empregados, nós evitamos de fechar aquela unidade produtora e damos condições a que talvez um novo empresário, alguém que tenha interesse naquilo, e com isso você consegue inclusive aferir um valor maior pela venda do que se você fechasse o estabelecimento. Claro. O estabelecimento aberto em funcionamento vale mais que o estabelecimento fechado. Em algumas situações acaba valorizando muito mais essa empresa do que se ficasse na mão daquela unidade que está indo à falência. Exatamente. Né? Agora, pelo que eu entendi, a justiça nesse momento, nesse ponto da lei de falências, ela funciona mais como um meio de intermédio entre as partes, né? Não tem tanto decreto, tanta determinação, não é? Exatamente. Isso é a grande novidade desse sistema na questão de recuperação, não de falência, mas na questão de recuperação é exatamente isso. O juiz deixou de conceder a concordata como havia antes. Agora, ele é um mero coordenador do processo. Quem defere a recuperação são os credores, de todas as classes reunidos, com uma única exceção. E isso, eu te confesso, não concordo, acho você me permite, uma vergonha, com exceção da Fazenda Pública. A Fazenda Pública, olha só, não participa do processo, não tem seus créditos afetados pelo processo e mais, depois que todos os credores consentem com aquele plano, isso engloba empregados, engloba fornecedores, sindicato, todo mundo. E claro, é um plano que vai implicar em restrições aos credores. Eles vão ter que receber mais tarde, abrir mão de parte de crédito e tal. Mas todos eles, é um movimento bonito nesse sentido, todos abrem mão de alguma coisa em benefício do cria-se um acordo, né? Exatamente, que é para salvar a empresa. Só que, o que a lei diz? Que para que este plano seja homologado, você precisa quitar ter certidão negativa de dívida federal, estadual, municipal e previdenciária. Você tem que quitar todo o teu passivo tributário para que o juiz homologue esse plano. E quando o empresário deve mais de passivo tributário do que para os credores privados? Pois é, exatamente essa questão. Esse é o grande imbróglio da lei. Na verdade, isso foi extremamente criticado. Quando a lei tramitava no Congresso Nacional, isso foi objeto de uma grande discussão, mas aí você sabe que essa ganância tributária da União Federal e a tropa de choque do governo federal no Congresso Nacional fez com que passasse esse artigo 77, que, para absurda crítica de toda a doutrina, faz parte da lei. É bem verdade que vários juízes, dada a verdadeira imoralidade dessa questão, porque isso é chantagem, o Estado... Ele está protegido. Claro, ele diz o seguinte: eu aprovo o plano de vocês, vocês estão salvando a empresa, vocês estão abrindo mão dos seus créditos, desde que vocês paguem o que me devem. Ou seja, eu não só não vou abrir mão de nada, como ainda quero receber tudo que você... Antes de todo mundo. Antes de todo mundo. Isso é uma imoralidade. Na verdade, alguns juízes, graças a isso, não estão sequer deferem o processo de recuperação sem observância desse artigo. O que, aliás, embora, sob o ponto de vista de uma justificativa técnica seja difícil, mas moralmente são cobertos de razão. Né? Paulo, muito obrigado por sua presença aqui no Economia News. O programa de hoje fica por aqui, nós voltamos amanhã. Até lá.